Se você já vem acompanhando alguns dos meus vídeos aqui no YouTube, você deve ter percebido que uma das minhas novas regras, assim, pessoais, como o Danilo, é começar a me jogar mais, né, em atividades individuais, né, fazer as coisas sozinho. Eu quero começar finalmente a aprender a apreciar a minha própria companhia. E por isso, então, eu comecei a fazer algumas atividades, tipo, eu comecei a caminhar, comecei a correr, comecei a pedalar. E falando em pedalar, nessa última semana eu tive uma ideia brilhante. Ou pelo menos foi o que pareceu ali no início. E se eu fizesse uma viagem de bicicleta até uma das pontas aqui da Irlanda? Naquele momento da ideia, parecia uma coisa simples. Era um passeio, uma aventura solo. O que eu não levei em consideração naquela hora foi que entre a ideia brilhante e a execução, existe ali um abismo chamado realidade. E eu posso falar? Eu acho que eu pulei nesse abismo assim, ó, de cabeça. E quem me acompanhou nesse pulo foi uma bicicleta totalmente despreparada e um otimismo, assim, injustificado. Tá, beleza. Aí você me pergunta como é que foi a preparação. Eu quero começar falando, né, contando do meu equipamento. Vamos começar, então, pelo básico, pela bicicleta, que é simplesmente um modelo padrãozaço, feito para andar na cidade, né? A minha bicicleta azul calcinha, uma mochila com um monte de tranqueira, né, para caso eu fosse precisar. E spoiler, eu precisei. E mais importante de tudo, um sonho. E quando eu falo que faltou preparação até mesmo na hora de planejar o roteiro. Porque eu tinha uma noção, por exemplo, que ia ter uma certa inclinação ali na viagem, só que na minha cabeça era só um morrinho, sabe? Uma subida. Ai, pobre inocência. Mas tá bom, vamos lá. Comecei a jornada, era um sábado, e eu saí daqui de casa umas 9h30 da manhã. E vou falar, no começo tava tudo tranquilo, sabe? Foi bom, tava sol, eu tava acompanhando ali o movimento da cidade, depois da costa, sabe? Um vento batendo na cara. E esse início positivo me encheu de confiança, sabe? Eu parecia, ó, eu me senti um ciclista daqueles que faz o Tour de France, que é aquela corrida que tem, obviamente, na França. Mas o fato é que naquele momento ali parecia que eu estava vivendo o meu momento filme europeu 2025. E essa alegria durou mais ou menos ali até 90% do percurso, que foi quando a inclinação apareceu. E infelizmente não foi um morrinho. Tava bom demais pra ser verdade. Era uma sequência de subidas daquelas, sabe, em zigue-zague assim, ó, que parece que elas foram feitas para testar a minha fé. E eu confesso que ela balançou a todo momento. O meu filme europeu virou ali naquele momento um terror psicológico. Cada pedalada que eu dava era como se eu estivesse negociando com uma parte do corpo diferente. Falou, ó, agora a perna esquerda morreu, mas eu ainda tenho a direita. Não, agora a panturrilha se foi, mas eu ainda tenho, né, o meu pulmão. Meu Deus, será que eu tô escalando o Himalaia? Jesus, olha isso. Olha a inclinação dessa desgraça. Isso sem contar os meus gemidos durante o percurso. Tanto que teve um momento que eu simplesmente desci da bicicleta porque não dava. Eu comecei a repensar se a decisão de pedalar ali tinha sido uma coisa positiva. E o que me deixava triste é porque eu já estava tão longe que já não tinha mais como desistir. E depois de muito sofrimento, tipo, muito mesmo, e vários diálogos internos, né, vários questionamentos, eu finalmente cheguei no meu ponto de destino ali. Que era, como eu disse, uma das pontas ali da Irlanda, era uma costa, que tinha um farol turístico, né, para você tirar foto, tudo, e uma trilha. E chegar ali pra mim foi uma vitória, sabe? Tipo, caraca, uma pessoa sem preparo algum, consegui pedalar até aqui, eu consegui chegar até esse lugar, né? Bonito pra caramba. Eu me senti um verdadeiro bandeirante, sabe? Explorando os caminhos, explorando o mundo. E ali, naquele momento, aconteceu a minha segunda péssima decisão. Talvez porque a adrenalina do momento estivesse meio que alta ali, né? Afinal, eu tinha pedalado horrores, né? Eu acho que foi 2 horas pedalando, cheguei. Então eu tava ali eufórico. E quando eu tava naquele momento, eu vi umas pessoas fazendo meio que uma trilha e explorando ali um caminho. E na minha cabeça eu falei, por que não? E lá vai eu me enfiar no meio daquele caminho de pedra, né? Prendi a bicicleta e fui. E começou a descida. Pá, e desce aqui, vai por lá, o caminho ali. E nisso eu cheguei bem na costa e eu reparei que na parte de baixo ali do penhasco tinha uma espécie de praia. E eu falei, nossa, que bonito, que legal, que interessante. E ali eu vi que tinham pessoas. E logo eu fiz a seguinte equação na minha cabeça. Se tem pessoas, tem um caminho
eu quero ir. E de fato, achei o caminho, quase morri, né? Porque é simplesmente são vários degraus ali, só algumas pedras e vai na fé, basicamente. Mas o que importa é que eu cheguei ali na parte de baixo, naquela praia de pedra, que é horrível, por sinal. Mas aí eu vi o mar olhou pra mim e eu pensei o seguinte, pô, eu já vim até aqui, eu vou entrar no mar. E detalhe, tá? O mar geladíssimo, né? A praia de pedra, eu sem preparo, sem roupa, sem toalha. Pensei comigo, dane-se, já tô aqui mesmo. Eu acho que o mergulho vai me fazer bem, vai me fazer relaxar. E assim que eu pus o primeiro pé ali na água, né? Quando eu entrei, mergulhei ali da cintura para baixo, foi a mesma coisa que, sei lá, milhões de agulhas estivessem perfurando ali o meu corpo. Eu realmente devo ter algum parafuso a menos, porque não tinha necessidade de fazer aquilo. Tanto que eu simplesmente dei um tibum assim, ó, blum! E falei, é isso, tô pronto, quero sair. Mas também preciso dizer que foi engraçado, foi intenso, né? Porque eu nunca tinha entrado no mar aqui na Europa. Mas eu falei, já tô aqui mesmo, bora. E depois do mergulho, né, parecia que eu tava com a alma lavada. Chegou a hora de voltar. E antes de voltar, né, na bicicleta, eu tinha a volta da trilha. Que misericórdia, o que que foi aquilo? Que escalada foi aquela? Porque eu já tava cansado, eu tava molhado, desesperado pra voltar, só que eu tive que voltar por aqueles degraus gigantescos que a perna. Eu tinha que empurrar a minha perna com a mão, porque eu tava sem força. Aí eu subia alguns degraus, parava, respirava e continuava. Nossa, isso foi terrível. Mas beleza, subi todo o barranco de novo e voltei pra bicicleta. E aí, meus amigos, começava a saga do regresso, que foi mais intensa e mais dolorida que a ida, sem dúvida. E sabe por que foi horrível? Porque dessa vez, diferente da ida, eu tava pedalando contra o vento. Isso foi bizarro. Era como se eu estivesse naquelas bicicletas de academia, pedalando, pedalando e não saía do lugar. E me dava um desespero quando eu percebia que tinha pessoas ali me ultrapassando, andando. Porque a minha bicicleta não ia. Eu pedalava e não ia, e eu já tava sem energia. Mas como tudo que é ruim sempre pode piorar, aconteceu uma outra coisa. Você viu que eu acabei de falar que eu sentia que eu tava pedalando, que não ia. E nessas pedaladas que não iam, eu senti que eu tava recebendo mais impacto com a bicicleta. E eu só consegui pensar, não, por favor, diz que não é real, não, não, não. Parei a bicicleta, os dois pneus furados. Ali eu fiquei bastante preocupado, porque eu tava cansado, molhado, desesperado para voltar, né? E sozinho. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E se você lembra, que eu falei da minha mochila com alguns apetrechos, nela tinha uma daquelas bombas de ar, né, para encher bola. Mas foi aquilo ali que me salvou, cara. Foi ali que me salvou, porque eu enchia o pneu da bicicleta, pedalava alguns minutos, parava, enchia de novo e repetia o ciclo. Enquanto eu voltava, né, lidando com o pneu furado, com o vento, com o cansaço, eu comecei a pensar nessa impulsividade que eu tive, né? Nessa ideia bizonha que eu tive, que, cara, num dia só eu fui pedalar quase 50 km. Eu entrei no mar gelado, eu voltei com a bicicleta, com o pneu furado. Naquele momento ali, eu só queria chegar em casa, comer uma pizza e dormir. E o resultado, né, foi dessa jornada, né, a distância total, foram quase 50 km pedalados, mais a distância da trilha, num total de 4 horas e meia em cima da bicicleta, mais 1 hora andando, e com certeza eu posso falar assim com tranquilidade que foi brutal. Se eu tivesse me planejado melhor, talvez a coisa tivesse acontecido de uma forma mais suave e o sofrimento talvez tivesse sido menor. Mas sabe, no final das contas, essa experiência pra mim virou uma história louca assim pra contar. Eu provavelmente nunca mais quero fazer isso na minha vida, porque não, já dei o check, mas com certeza essa é uma história muito boa, sabe? De um cara que simplesmente acordou, falou, vou viajar, pegou a bicicletinha e foi. A história é legal porque é algo diferente e, pelo menos, né, para mim, foi um exercício assim de resiliência, né? Até onde a minha cabeça aguenta sob pressão ali e eventos não planejados. E a maior vitória do dia foi que, apesar dos pesares, cara, eu consegui sair e voltar para casa. E eu fiz isso sendo uma pessoa normal, cara. Sem preparo. Não sou um ciclista treinado, não sou uma pessoa com muito tempo de treinamento, sabe? Eu simplesmente tive ali um impulso e fui.
E essa talvez seja uma coisa legal, sabe? De você planejar errado, fazer as coisas, porque vai doer, com certeza, mas você vai ter história pra contar, sabe? Então, as pessoas que me viram quando eu postei no Instagram já estavam ali. Como é que foi? Me conta, fala. Então, é legal. É um material que eu tenho pra compartilhar com as pessoas, de loucuras, né? Que eu fiz. Mas hoje, o diário de hoje foi só pra compartilhar essa minha aventura, né? Que não farei de novo. Inclusive, se você me chamar para pedalar e eu estiver na rua, muito provavelmente eu vou querer te atropelar, porque eu não quero mais me envolver com esse tipo de coisa. E eu queria aproveitar também para perguntar qual foi a sua loucura que você fez um dia na sua vida, que apesar de todos os perrengues, né, os pererecos que você passou, você olhou para trás e falou: Nossa, isso aqui é uma história boa para contar. Me diz aí nos comentários que eu quero saber de você. No mais é isso. Se você gostou desse relato, né? Essa minha mini aventura, pô, se inscreve no canal, deixa um like pra fortalecer. E é isso, não tem muito mais o que falar. Um beijo, um abraço, um cheiro e amasso e